E se um dos homens mais poderosos do judiciário brasileiro estivesse, mesmo que indiretamente, ligado a um escândalo financeiro de grandes proporções? A simples possibilidade já levanta uma questão explosiva. O que aconteceria se Alexandre de Moraes fosse de fato envolvido em um caso como o do banco ligado a Daniel Vorcaro? Antes de tudo, é essencial deixar claro, estamos falando aqui de um cenário hipotético, baseado apenas em suposições. Mas justamente por isso, a análise se torna ainda mais interessante, porque revela como funcionam os mecanismos reais de poder e responsabilização no Brasil. A pergunta que não quer calar é: um ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser preso? A resposta curta é: sim, mas com condições extremamente específicas. Ministros do STF possuem foro privilegiado e só podem ser julgados dentro da própria corte. Isso significa que qualquer investigação ou eventual denúncia contra Alexandre de Moraes teria que passar por um rito jurídico altamente restrito. E mais, para que houvesse prisão, seria necessário um crime em flagrante, e ainda assim, a decisão teria que ser submetida ao plenário do Supremo. Mas aqui entra um ponto ainda mais delicado. Quem julgaria o caso seriam justamente os colegas de toga. Isso levanta um debate profundo sobre imparcialidade, pressão institucional e os limites do sistema. Afinal, até que ponto o STF conseguiria agir com total isenção diante de um caso envolvendo um de seus próprios membros? E é nesse cenário que surge outro nome importante, André Mendonça. Se um crime fosse comprovado, haveria coragem política e institucional para que um ministro votasse contra outro? Ou o peso da relação interna falaria mais alto? A tensão cresce quando percebemos que não estamos falando apenas de leis, mas de dinâmicas de poder reais, que podem influenciar decisões históricas. E no próximo bloco, vamos aprofundar quais seriam exatamente os primeiros passos de uma investigação desse tipo, e quem teria autoridade para dar início a esse processo. Nesse segundo bloco, você vai entender como começa uma investigação. Mas antes de seguir, queria te dar uma informação. Você sabia que mais de 90% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal? Então se você quer ficar por dentro dos bastidores da política no Brasil, não perca tempo e se inscreva no canal. Afinal, se essa situação hipotética ganhasse força nos bastidores, qual seria o primeiro passo real dentro do sistema jurídico brasileiro? Quem teria o poder de dar início a uma investigação contra um ministro do Supremo? A resposta começa em uma instituição-chave, a Procuradoria-Geral da República. É o Procuradoria-Geral quem teria a atribuição de analisar indícios e, se entendesse que há elementos mínimos, solicitar a abertura de investigação no próprio STF. Ou seja, qualquer movimento inicial envolvendo Alexandre de Moraes não começaria com polícia ou juiz de primeira instância, mas sim dentro do mais alto nível institucional do país. Isso por si só já cria um ambiente de enorme tensão. Se a investigação fosse autorizada, um relator seria sorteado entre os próprios ministros do Supremo. Esse detalhe é crucial. Dependendo de quem assumisse o caso, o rumo da apuração poderia ganhar mais rigor ou mais cautela. E aqui surge outro ponto que prende a atenção. Até que ponto relações internas podem influenciar decisões técnicas? Além disso, medidas iniciais poderiam incluir coleta de provas, quebra de sigilo bancário e fiscal e oitivas de testemunhas. Tudo isso, claro, dentro de um processo extremamente controlado e acompanhado de perto pela opinião pública. Mas existe um detalhe que muda completamente o jogo. Para que qualquer medida mais drástica fosse tomada, como um eventual afastamento ou até uma prisão, seria necessário um nível de prova muito elevado. E mais, decisões dessa magnitude dificilmente seriam tomadas por um único ministro. O plenário do STF teria um papel central, e é aqui que a situação se torna ainda mais sensível. Imagine o impacto institucional de ministros julgando um colega de corte. Não se trata apenas de um processo jurídico, mas de um momento que poderia abalar a confiança no próprio sistema. E enquanto tudo isso aconteceria nos bastidores, uma pergunta começaria a ecoar com ainda mais força. O Brasil estaria preparado para ver um ministro do Supremo sendo investigado de forma tão profunda? No próximo bloco, vamos entrar no ponto mais crítico de todos, a possibilidade real de prisão, e o que precisaria acontecer para que isso se tornasse viável. No terceiro bloco, você vai entender se essa prisão é realmente possível. Agora chegamos ao ponto mais sensível e ao mesmo tempo mais intrigante dessa análise. Existe de fato a possibilidade de prisão de um ministro do Supremo? A resposta é sim, mas o caminho até isso é extremamente estreito, raro e cercado por barreiras institucionais. No caso hipotético envolvendo Alexandre de Moraes, a Constituição brasileira estabelece que ministros do STF só podem ser presos em uma única situação: flagrante de crime inafiançável. Isso já reduz drasticamente as chances, porque não se trata de qualquer irregularidade, mas de crimes considerados gravíssimos dentro do ordenamento jurídico. E mesmo que esse cenário extremo acontecesse, a decisão não seria automática. Após uma eventual prisão em flagrante, o caso precisaria ser imediatamente submetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiria, por maioria, se a prisão seria mantida ou revogada.
Ou seja, mais uma vez, os próprios ministros teriam a palavra final sobre o destino de um colega. Isso levanta uma questão inevitável. Haveria disposição real para manter a prisão de um integrante da própria corte? É aqui que o fator humano entra com força total. Entre os ministros está André Mendonça, que frequentemente aparece em debates públicos por suas posições. Mas, em um cenário como esse, não se trataria apenas de posicionamento ideológico ou jurídico. Seria uma decisão histórica, com impactos profundos na imagem do judiciário brasileiro. A pressão seria gigantesca. De um lado, a necessidade de que a lei vale para todos. Do outro, o risco de uma crise institucional sem precedentes. Qual caminho seguir? Além disso, existe ainda uma alternativa que muitos especialistas consideram mais provável do que a prisão: o afastamento cautelar do cargo enquanto as investigações avançam. Essa medida poderia ser vista como um meio-termo, preservando a apuração sem gerar um impacto imediato tão explosivo quanto uma prisão. Mas isso também levanta dúvidas. Um afastamento seria suficiente para responder à gravidade de um possível escândalo? Ou seria interpretado como uma tentativa de suavizar a situação? E no meio de todas essas possibilidades, o país ficaria diante de um momento decisivo. No próximo e último bloco, vamos amarrar todos esses pontos e responder: o que tudo isso revela sobre o sistema de justiça brasileiro? E quais lições podem ser tiradas dessa hipótese? Depois de analisar todos esses cenários, uma coisa fica clara. Não estamos falando apenas de um possível caso isolado, mas de um verdadeiro teste de estresse para as instituições brasileiras. Se uma situação hipotética como essa realmente envolvesse Alexandre de Moraes, o impacto iria muito além do campo jurídico. Estaríamos diante de um momento histórico, capaz de redefinir a forma como a população enxerga o próprio Supremo Tribunal Federal. E aqui surge a reflexão mais importante de todas. O sistema está preparado para julgar a si mesmo? Ao longo dos blocos anteriores, vimos que existem mecanismos legais, sim: investigação pela Procuradoria-Geral da República, julgamento dentro do próprio STF, possibilidade, ainda que remota, de prisão em flagrante e até medidas como afastamento cautelar. No papel, tudo parece funcionar, mas na prática, a história pode ser bem mais complexa. A presença de nomes como André Mendonça dentro desse cenário levanta uma dúvida que vai além da lei. Até onde vai a independência de um ministro quando está em jogo o destino de um colega de corte? Seria possível separar completamente o institucional do pessoal? Esse é o tipo de situação que expõe não apenas regras, mas valores. E talvez o ponto mais importante seja justamente esse: a força de uma democracia não está na ausência de crises, mas na forma como ela reage a elas. Um eventual escândalo dessa magnitude exigiria transparência, firmeza e, acima de tudo, compromisso com a Constituição. Porque, no fim das contas, a grande questão não é apenas se alguém poderia ser preso, mas sim se o sistema teria coragem de agir, independentemente de quem estivesse envolvido. Essa é uma reflexão que fica para todos nós. Se você chegou até aqui, é porque esse tema realmente te interessa. Então aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião sobre isso. Afinal, você acredita que o Brasil está preparado para um cenário como esse?